Por quê? Porque quando nós falamos da história da igreja, a igreja, ela começa nos ensinos de Cristo. A igreja continua com os seus discípulos. E assim vai permanecer até a sua volta. Então, as coisas que eu vou aqui falar, que eu vou aqui dizer, um pouco tem a ver, tem muitas coisas que aconteceram em volta dos tópicos que eu vou trazer aqui. Eu não vou esmiuçar estas coisas. O meu ensino aqui, ele é resumido para o objetivo que eu tenho como pastor quanto à doutrina que estou trazendo. Amém? Ele é construído, ele foi feito em cima disso. Porque se for para eu falar a história da igreja, claro que com uma hora e meia eu não vou fazer isso. Como quaisquer outros dos outros ensinos que eu trouxe. Demanda estudo bíblico aprofundado para poder entender cada acontecimento, como aconteceu, por que aconteceu. Esses porquê, não tem muitos, mas eu não vou falar sobre eles. Então, como eu disse, eu vou ser muito objetivo no meu ensino para o propósito pelo qual eu o criei. Deu para entender tudo certinho até aqui, irmãos? Para este propósito. Eu quero começar com a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 em diante, é os únicos textos que vamos ler, depois vai ser eu declarando para você a história da igreja. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 10. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com avidez, com alegria, com desejo, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Diga graças a Deus. Bom, o que nós lemos aqui foi algo muito interessante. Paulo chegou para poder levar a palavra de Deus em Bereia. Chegando lá, ele encontrou um grupo de pessoas que eram pessoas cultas, estudadas, pessoas nobres. Não eram pessoas leigas nos assuntos cotidianos da vida. Eram pessoas, como traduzindo para hoje, de formação. Pessoas cultas é a palavra mais correta. Quando Paulo chegou e começou a pregar a palavra, eles ficaram tomados de uma alegria. E com avidez, com muito desejo, eles passaram a querer aprender. E todos os dias, como pessoas, vou dizer assim, cultas, acostumadas com estudo, com leitura, para poder entender as coisas que a ciência e a cultura da época forneciam, eles queriam o quê? Vamos nos aprofundar na palavra de Deus para ver se as coisas que eles estão pregando são de fato assim como eles estão falando. Então, aonde que eles iam buscar o conhecimento ou a testificação das palavras de Paulo ali ministradas? Então, todos os dias, esse povo de Bereia, eles entravam em um processo de busca contínua pelo conhecimento de Deus. E aqueles que foram recebendo do Senhor a graça de entender, a graça irresistível, foram o quê? Se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. E ali, como diz Paulo, e aqueles que creram foram se convertendo ao Evangelho. O meu destaque aqui é a busca pelo conhecimento, é a busca pela verdade. Testificando na palavra. Então, é a palavra de Deus, nós bem sabemos, parece que é chover no molhado, mas é a palavra de Deus que testifica se aquilo que nós estamos crendo, recebendo como doutrina ou pregando, é de fato assim, como está escrito. Entende isso? Então, quando nós somos quando uma igreja é como Bereia, o que essa igreja, essa pessoa faz? Ela ouve a pregação e examina nas Escrituras para ver se é realmente assim. Tendo dito isso,
É isso que nós estamos também fazendo. Estamos tomando conhecimento e conferindo nas Escrituras. O que vou falar aqui agora não tem a ver com as Escrituras. Não é algo que você vai buscar nas Escrituras, mas você vai buscar nos livros da história da igreja. Ali você vai encontrar o que eu vou aqui falar de uma forma simplificada. Existe um período, eu chamo de período silencioso, que vai desde a morte dos apóstolos, nem de Cristo, dos apóstolos, mas vou colocar de Cristo para poder falar de data, que vai desde Cristo até o momento da Reforma Protestante. Até lá foram 1.500 anos, que eu chamo de anos de silêncio. O que aconteceu nesses 1.500 anos em relação à pregação do Evangelho? Como eram as igrejas? O que acontecia? O nosso conhecimento ele é mais amplo da Reforma Protestante para cá, ou seja, do ano de 1517 para cá. De 1500, vou arredondar, para trás, não há um desconhecimento quase que geral, não total. Então, o que aconteceu em 1.500 anos de evangelho, em 1.500 anos de cristianismo? É um ensino para um outro momento, tá bem? O meu ensino aqui é da reforma para cá, falando efetivamente da reforma e do início da igreja. Quando fala da história da igreja, a história remonta ao ano de 1517. O que aconteceu nesse ano? Eu sei que você sabe. Foi o ano onde um monge da Igreja Católica, estudando a Bíblia, fazendo aquilo que os bereanos faziam, começou a conferir a doutrina que ele aprendeu e também ensinava com as Sagradas Escrituras. Claro que toda a igreja, nós sempre cremos que em tudo que envolve a igreja, sempre há o mover de Deus, sempre há a direção de Deus em tudo o que nós fazemos. Então cremos que, por direção do Espírito Santo, um homem foi despertado dentro da Igreja Católica para poder ver o que estava acontecendo, porque neste momento a Igreja Católica era a igreja que, de certa forma, dominava o mundo em relação à religião. Por causa de quê? Por causa do Império Romano. Ela se tornou a igreja do Império quando o imperador, esqueci o nome dele, Constantino, decretou que todas as províncias, que todos os lugares onde o Império Romano detinha poder, passariam a ser chamados de cristãos. Então, instituiu então a Igreja de Roma, obviamente, na sua capital. O Vaticano recebeu de um imperador uma condição de se tornar Estado, ou seja, o Vaticano é como se fosse um país dentro da Itália. Bom, então Deus desperta, o levantar aqui é o despertar de um homem dentro da Igreja Católica. Esse homem então pega os ensinos que ele aprendeu e os ensinos que ele também ensinava e começa a fazer como os bereanos. Deixa eu ver se as coisas são realmente assim como me foi ensinado e como eu também tenho pregado. E quando Martinho Lutero foi olhar para as Escrituras, ele encontrou as heresias que eram ensinadas no meio da Igreja Católica. O que ele fez? Ele criou, estudando, 95 teses para poder dizer o que a igreja fazia e ensinava e que era contrário às Sagradas Escrituras. Ele fixou esse seu artigo, esse seu estudo nas portas das catedrais para que todas as pessoas pudessem ler. Evidentemente que neste momento, como eu disse, há coisas que eu não vou aqui falar, porque envolve poder político, envolve poder eclesiástico, porque um monge sozinho não ia ser tão audacioso de contestar a igreja que dominava o mundo sem ter a cobertura de pessoas também poderosas lhe dando assistência a isto. Então, assim, são os pormenores que o meu relato não vai descrever. Eu vou descrever apenas os fatos ocorridos, dada a sua importância. Então, o que Martinho Lutero queria? Não era o desejo dele
sair da Igreja Católica. Ao contrário, o que ele queria era reformar a igreja, é mostrar para os bispos e para a liderança, o papado da igreja, na verdade o papa, né, da igreja, que o que eles estavam ensinando era algo contrário à palavra de Deus. O som está tranquilo, tá? E para mim, quando eu falo no microfone aqui, para mim está esquisito. Então vamos lá. Então, o que ele mais queria é que a igreja visse os seus erros e a igreja de Roma corrigisse aquilo que ele iria mostrar que estava errado. Eles começassem a olhar para a Bíblia Sagrada e ser como os bereanos, conferir se as coisas eram exatamente assim. Não tendo conseguido isso, obviamente, ele passou então a correr risco de vida, porque ele estava se levantando contra a igreja. É só conhecermos um pouco da história da igreja a nível de Brasil, que nós vamos ver quanta gente foi morta por ordem da Igreja Católica. Então, ele também, evidentemente, se levantando contra o poderio da igreja, ele também corria risco de vida. O que ele fez? Ele teve que fugir. Então, ele fugiu, nunca sozinho, sempre acobertado por poderosos que também cercavam o seu entorno. Ele fugiu para a Alemanha. E lá na Alemanha é que realmente tudo começou de importante para mim, para você, para a igreja desde então. A obra mais importante para mim que ele fez não foi o protesto contra a igreja. A obra mais importante para mim que ele fez foi ter traduzido a Bíblia. E foi justamente essa tradução da Bíblia que foi espalhada no mundo antigo. Lembro que o mundo antigo, ou ensino, ou comento, que o mundo antigo se limitava à Europa, Ásia e África. Ali era o mundo antigo, mais especificamente por causa do domínio romano na Europa. Ali era o mundo antigo. Não existia Brasil, América do Norte, Estados Unidos. O continente americano não existia. Existia sim, quando Martinho Lutero começou o movimento da reforma, o Brasil foi descoberto, segundo dizem, em 1500, porque aqui só havia índio e mato. Então não havia nada aqui. Então todo o poder político e o poder eclesiástico se concentrava na Europa. Então quando fala de mundo aqui no meu ensino, é Europa, não inclui mais nenhum outro lugar do planeta. Tudo certinho? Então, como a Bíblia começou a ser divulgada, espalhada no mundo antigo, na Europa, evidentemente que Deus foi despertando outros homens piedosos, agora com um conhecimento antes não obtido, porque a palavra de Deus era um monopólio da Igreja Católica, por isso que ela foi escrita depois em latim. Esse não era as escritas originais. O original da Bíblia, a título de Novo Testamento, era o grego. A título do Antigo, era o hebraico. Então, o que a igreja fez? Traduziu para o latim. Ninguém conhecia latim, a não ser os padres. Então, ninguém tinha mais acesso aos manuscritos dos apóstolos. Somente a igreja tinha. Então, Martinho Lutero pega aquilo do latim e traduz, evidentemente, para o alemão e assim para outras línguas de cada nação foram recebendo e foram sendo traduzidas. Por causa disto, como eu estava dizendo, homens piedosos também começaram a ter o conhecimento da palavra, a serem despertados pelo Espírito Santo para conhecer a palavra de Deus. E neste tempo, ainda de Lutero, um homem se levantou em um outro lugar chamado Suíça. O nome deste homem era Ulrico Zwinglio. Talvez seja um nome que você nunca tenha ouvido falar, porque ele é importante, mas não foi ele que ganhou, entre aspas, a fama da reforma protestante. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, nesse tempo, eu vou tentar escrever aqui, para você poder acompanhar. Surgiu Lutero, não é para a letra não, irmão, que eu estou fazendo sem apoio. Lutero, e vou colocar só o sobrenome dele, Zwinglio. Pronto. Esses eram as duas lideranças teológicas. Que tem horroroso. Ainda bem que não vai aparecer. Esse era
Você se esquece a letra, viu, gente? Vou concentrar apenas no que eu vou dizer aqui. Então, o que acontece? Então, esses eram os dois líderes, como é que eu falo? Dois líderes teológicos da reforma protestante na época. Lutero, na Alemanha, e Ulrico Zwinglio, na Suíça. Então, eles eram as únicas autoridades pós-reforma que todos respeitavam em relação à doutrina. Martinho Lutero, ele teve um princípio muito lógico. Ele estabeleceu o propósito de quê? De continuar combatendo as doutrinas hereges da Igreja Católica. Então, onde foi fundado por ele ou pelos seus discípulos, o que nós conhecemos como Igreja Luterana. Ela veio por causa disso. Então, Martinho Lutero dedicou a sua vida em quê? Em combater os dogmas da Igreja Católica. Do outro lado, Zwinglio, tendo conhecimento agora da palavra de Deus e sempre correspondendo com Lutero através de cartas, e não é carta como a nossa, põe no correio, 2 dias chega lá. Ali demorava semanas ou até meses para poder sair de um país até o outro. Era algo muito difícil essa comunicação. Mas ao longo de alguns anos, eles mantiveram essa comunicação a nível teológico. Então, o que aconteceu? Em um determinado momento, os dois tiveram um impasse. Eu vou falar de uma forma simbólica. É como se eles falassem sobre 20 doutrinas. Por exemplo, eles concordavam em 19. E havia uma que eles discordavam. E na época, uma discordância doutrinária era motivo para grandes embates e debates sobre o tema. Não é igual hoje. Por quê? Era levado muito a sério a questão de uma doutrina certa ou de uma doutrina errada. Havia toda uma preocupação sobre isso. Então, Zwinglio, ao saber que Lutero tinha uma crença em uma doutrina, e numa mesma doutrina, e ele pensava outra, então os dois começaram uma carta ali de, olha, não é isso não, é o outro, não, é isso sim. Cada um usando o seu argumento. Esse impasse aconteceu por causa da ceia do Senhor. Olha só aonde foi. Por causa da ceia do Senhor, os dois tiveram um impasse teológico na época. E isso, para o mundo antigo, era muito sério, porque eram dois teólogos altamente respeitados e que todo mundo ouvia. Então, reuniram os dois para eles poderem chegar em um consenso. Olha, vocês têm que chegar a um consenso. Qual que é a questão da ceia? Lutero, ele acreditava o seguinte, ele falava que a ceia, no momento em que ela era ministrada, o pão e o vinho, ele falava que naquele momento a presença de Cristo estava de fato de verdade no pão e no vinho. Aquilo se transformava na carne de Cristo e o vinho se transformava de fato no sangue. Isso é chamado de consubstanciação, ou seja, é a ceia com a substância. Quando Zwinglio ouviu isso, ele escreveu para ele e disse, olha, Lutero, que negócio é esse aí de consubstanciação? A ceia não é isso, não. A ceia, ela representa o memorial em relação a Cristo. É em memória de mim. É abençoado o pão, é abençoado o vinho. Pela nossa fé, é a representação do pão e do corpo de Cristo. Do pão, do corpo e do sangue de Cristo. Mas não se torna o corpo e não se torna o sangue. Que conversa é essa? Resumindo, os dois não entraram em consenso. Então, nesta época, como eu disse, os governos tinham grande influência em meio à igreja. Então, chamaram os dois para conversarem juntos, não através de cartas. Então, vem cá, resolva vocês dois aí, qual que é a doutrina? Porque não pode um falar uma coisa, outro falar outra, isso está conturbando a igreja. Ninguém está sabendo mais do que crer em relação à ceia. Olha só aonde chegou, na ceia. Resumindo, os dois se encontraram, conversaram, debateram e não chegaram em um consenso comum sobre a ceia. Cada um estava firme
na sua convicção de fé, do que representava a ceia do Senhor. Então, não restava mais nada a fazer, a não ser haver a primeira divisão na igreja reformada. Ó, Lutero, então você fica aí na Alemanha com a sua crença, e eu vou ficar lá na Suíça com aquilo que eu acredito. Então, Lutero, a partir disso, passou a dedicar uma boa parte do seu ministério em combater as doutrinas da Igreja Católica. Zwingli, por outro lado, ele teve uma outra atitude. Ele pegou os ensinos que ele estava tendo, aprendendo, criou ali uma doutrina chamada doutrina de salvação e começou a fazer discípulos ao redor da Suíça e em outros lugares do mundo. Lutero simplesmente ficou estagnado na sua igreja luterana. Tanto que não há uma divisão na igreja luterana, pelo menos não conhecida até o momento por mim. Se ainda existe, lá na frente eu posso até tomar conhecimento. Mas o índio não. Então ele levava a igreja a aplicar o quê? Tudo que a palavra diz, nós vamos aplicar em tudo na nossa vida. No ministério, na igreja, na família, em meus amigos, no trabalho, nos convívios sociais. Aplicar a palavra em todas as áreas da vida. Assim, Zwingli, ele iniciou o seu ministério, que foi conhecido através dele como reformado. Martim Lutero criou o protesto contra a Igreja Católica. Dá-se o nome também de uma reforma protestante. Mas foi através de Zwingli que o movimento chamado reformado se iniciou. Ele quis pegar o ensino, trazer para aqueles que já estavam com ele e formando ali discípulos e a igreja aprendendo a palavra do Senhor, conferindo se as coisas eram realmente assim, e assim se tornou a igreja da época. Zwingli se tornou o quê? O líder desta igreja. Sem nome. É apenas um movimento chamado reformado. Passaram-se uns anos, evidentemente que não apenas na Suíça, mas em outros lugares do mundo, outros teólogos também estavam sendo levantados. Mas a influência de Zwingli era muito grande. E todos acabaram o quê? A seguir os mesmos ensinos que ele passou a levar para a igreja. Em um momento, eles olharam no sentido de observar o que estava acontecendo com Lutero. Eles olharam o que estava acontecendo com Lutero, na sua doutrina, e viram que Lutero, as coisas que ele ensinava, ou algumas coisas que ele fazia, parecia ser iguais da Igreja Católica. Então, os outros teólogos olharam e pensaram, que negócio é esse? Lutero, no seu ministério, só falta um passo para se tornar católico. Mas por que isso? Como tudo na vida, nós sempre temos um vício. Nós também, quando nos convertemos, nós chegamos até a igreja e nós tínhamos um vício. O vício, para quem veio do catolicismo, é aquele assim, Nossa Senhora. Sim ou não? Então você se converteu, mas isso era uma prática de anos na sua vida. Mesmo você sabendo que não tem nada a ver com Maria Aparecida, mas o Nossa Senhora era um costume que você teve. E isso, para poder sair, leva um tempo, com disciplina, com vigilância. O mesmo acontecia com Lutero. Ele passou a vida inteira dele sendo doutrinado por padres e sendo um pregador também dos dogmas da igreja. De repente, ele está despertado por uma verdade que não conhecia. É claro que havia coisas do catolicismo que ainda estavam nele. Coisas que com o tempo iriam ser limpas. Mas só que na época isto era algo muito sério. Então, as igrejas, de uma certa forma, deixaram Lutero para lá. Falando por hoje, ele cumpriu o papel dele, que é de protestar contra a igreja e traduzir a Bíblia. Deus o usou para isto. Amém? Não há história de mais nada em relação a Lutero no que diz respeito à igreja. Agora vai entrar outros personagens, não bíblicos, mas do tempo moderno. Então apareceu Zwingli pregando o evangelho, ensinando de fato, de verdade, diferente de Lutero, ensinando as pessoas a guardarem. Mas como eu disse, a Bíblia ela havia sido espalhada por toda a Europa, mas Zwingli era o teólogo mais respeitado na época, no sentido de teologia. Ele era respeitado. Aconteceu, depois de uns anos,
Zwingli, ele foi convocado para ir para a guerra, e na guerra ele morreu, foi alvejado e morreu. A igreja então ficou sem o líder. Havia muitos discípulos, havia muitos membros espalhados pela Europa, mas não tinha uma liderança. Foi nesse momento que escolheram um jovem no sentido de não ser uma pessoa idosa, um jovem de 20 e pouco a 30 e poucos anos. O nome desse jovem, João Calvino. Um homem notável em termos de conhecimento bíblico, de estudo, liturgia bíblica, que aprendeu e aprofundou como os bereanos, conferindo as coisas por meio da palavra de Deus. Então, escolheram ele para ser a liderança no lugar de Zwingli. Olha só que importância. Zwingli foi o primeiro nome na reforma protestante fora o luteranismo. João Calvino foi escolhido como seu substituto. Então, isso, na época, significava que aos olhos daqueles que o escolheram, era uma pessoa altamente capaz pelo conhecimento doutrinário que tinha das Sagradas Escrituras. O que João Calvino fez de diferente? Ele pegou os ensinos de Zwingli, ensinos dos quais ele era discípulo e aprendeu, evidentemente com a busca de conhecimento, aperfeiçoou o seu ensino das Sagradas Escrituras. Então ele fez o quê? Ele pegou tudo aquilo que Zwingli havia criado de doutrina reformada e organizou. Hoje é um consenso em todos os teólogos do mundo, ou na maioria deles, que nenhum teólogo até hoje, nenhum homem, depois da reforma, conseguiu fazer o que João Calvino fez, organizar os ensinos para a igreja. Exemplo, ele pegava o ensino sobre idolatria. Zwingli pregava, óbvio, que idolatria é pecado. Então, Lutero é como se ele tivesse... Por que fez isso não? Só para você entender o que é organizar. Então ele pegou aquele ensino de idolatria, olhou, buscou na palavra e disse, olha, não, idolatria não é só adoração à imagem. Idolatria é adoração a objeto, a animais, a carro, a casa, é adoração a filho, a pai, a mãe. Tudo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem é idolatria. Então ele organizou, e assim os outros ensinos que ele havia aprendido e a igreja. E logo, todos começaram então o quê? A doutrinar em acordo com as orientações de João Calvino. Então, ele intensificou o ensino da salvação para o mundo antigo. As pessoas abraçaram o evangelho, creram, se converteram, e era um momento onde a igreja, de fato, estava sendo reformada, porque ela havia sido estragada quando a igreja romana se perdeu através do Império Romano. O que é ser reformado? É tornar a fazer, tornar a estar próximo ao original. O que é uma igreja reformada? Uma igreja que busca ser próxima à igreja do seu início. É lá no início que está a verdadeira igreja. A que sofre perseguições, a que está pronta para morrer pelo evangelho, a que ama a Deus acima de todas as coisas, aquela que busca, como os bereanos, a palavra de Deus com afinco, buscando conhecimento, para quê? Para que os seus pés não venham se desviar da verdade. Ali está a verdadeira igreja. Por isso, quando fala do movimento reformado lá no passado, se fala o quê? Nós queremos voltar ao original. A igreja romana, católica, não é mais original. Ela está estragada. Então nós temos que reformar a igreja. Como eles não ouviram Lutero, Lutero então saiu e Deus despertou outros homens, como eu disse, ao redor do mundo. Passados alguns anos, não vou aqui especificar quanto tempo passou, eu vou acabar nem usando mais isso aqui. Tanto tempo passou, eu não vou falar aqui de datas. Passado anos, surgiu na Holanda, ou não é que surgiu, apareceu na Holanda um outro teólogo. Esse teólogo, obviamente, recebeu a Bíblia traduzida, como todos os outros, e ele então começou a formar discípulos, pregando uma doutrina contrária
a doutrina que Zwingli e João Calvino haviam ensinado sobre a graça de Deus, no que diz respeito, claro, à salvação. Esse homem se chamava Jacó Armínio. Esse homem, então, começou a doutrinar dizendo o seguinte: olha, a salvação ela é algo condicional e não condicional. Deus morreu por todo mundo e começou a formar discípulos dentro dessa linha. O seu discipulado não demorou muito. Em cerca de 3 anos, ele morreu. Só que ele havia feito discípulos na Europa, basicamente na Holanda. Esses discípulos, um ano depois, em 1610, um ano depois, ele morreu em 1609. Em 1610, esses discípulos pediram uma reunião chamada de sínodo. O que é um sínodo? É uma chamada eclesiástica para teólogos do mundo inteiro. Lembrando que o mundo inteiro se limitava à Europa. Amém? Assim como quando um papa morre, existe uma convocação de sínodo. É convocado bispos do mundo inteiro para ir para o Vaticano, evidentemente, não sei se os bispos são os arcebispos, os bispos de cada nação. É chamado para ir para o Vaticano para quê? Para eles poderem escolher um novo papa. Então é feito um sínodo. Então sínodo é isto, ok? Só que nesta época, para um grupo de teólogos pedir uma convocação, era necessário a concordância de um governo. Um governo tinha que concordar com aquilo para poder fazer uma convocação. Então, eles conseguiram uma convocação para poder fazer essa reunião. Nesta reunião, o que aconteceu? Os discípulos de Armínio, não Armínio. Armínio nunca conheceu João Calvino, João Calvino já havia morrido, não são contemporâneos, só para você poder situar aí da história, ok? Então, o que aconteceu? Os seus discípulos queriam mostrar que as doutrinas que João Calvino havia ensinado em relação à salvação estavam erradas. Então, eles queriam apresentar 5 artigos para poder comprovar que o seu ensino estava errado. Então, foi aceito. E lá, nessa reunião, eles apresentaram um ensino chamado de remonstrância. É o nome do documento que eles levaram. Chama remonstrância. Nesse documento chamado remonstrância, eles apresentaram 5 artigos falando sobre os princípios da salvação. E são esses artigos. Primeiro, que a vontade do homem é livre. Ou seja, o homem é quem escolhe e não Deus. O segundo artigo, que a eleição ela é condicional. Ou seja, Deus, por sua presciência, ele viu o futuro, quem iria crer na pregação do Evangelho, e com base na sua presciência de saber de quem creu, Deus, antes da fundação do mundo, elegeu os que ele iriam salvar. Doutrina dos arminianos. Terceiro, eles apresentaram um artigo. Claro, em cada tópico desse, havia, dentro da visão deles, uma linha de ensino teológico para comprovar. Entendeu? Eu estou só dando um resumo, e bem resumido. Terceiro, eles apresentaram um documento, um artigo, falando que a expiação ela é ilimitada. Ou seja, e a salvação é para todos os homens. Apresentaram um quarto artigo, dizendo o quê? Que a graça de Deus é irresistível. Deus pode chamar o homem e o homem pode falar não para Deus. Quando a Bíblia fala que ninguém resiste à sua vontade. Ninguém resiste à sua vontade. Mas eles levaram este argumento. E por último, eles falaram que aqui um homem convertido e salvo, no decorrer da sua vida, ele pode perder a sua salvação. Dentro desses 5 pontos, desses 5 artigos que eles lá mostraram, foi aceito pela maior parte dos teólogos. O que aconteceu? A doutrina arminiana começou a se espalhar por toda a Europa. Começaram a ensinar sobre isso. Entre 6 e 8 anos, os discípulos de João Calvino ouviram sobre esse artigo, analisaram, estudaram e não viram, não foram convencidos de que aquilo era verdade. Por quê?
se o que João Calvino ensinava em relação à salvação tivesse errado, eles queriam saber. Não, o que eles estão falando que está errado? O que eles apresentaram sobre a salvação? Então, obviamente, pegaram o artigo, leram e foram comprovar na Bíblia. E no 5, eles não encontraram uma verdade bíblica. Então, o que eles fizeram? Fizeram um artigo dando uma resposta a esses 5 artigos dos arminianos. Está dando para compreender como eu estou ensinando? Então, eles tiveram que dar uma resposta. Porque antes, o mundo antigo só conhecia a doutrina de quem? De Calvino, de Zwingli, correto? De repente apareceu um homem lá na Holanda dizendo, olha, não é nada disso não. É isso aqui. Ele não teve voz no mundo, mas os seus discípulos conseguiram isso para Arminio. Conseguiram uma reunião. E lá, muitos foram convencidos. E assim a doutrina começou a se espalhar. Durante entre 6 a 8 anos, não se falava outra coisa na Europa, a não ser o artigo da remonstrância. E começou a ser pregado dentro de muitas congregações. Então, os discípulos de Calvino, teólogos, tinham que dar uma resposta, porque eles não encontraram nenhuma verdade naqueles 5 pontos. Então, o que eles fizeram? Nós vamos ter que responder cada um deles na palavra. Não adianta a gente ficar aqui revoltado, que negócio é esse? Nós temos que provar. Eles estão errados, assim como os bereanos, para ver se as coisas eram exatamente assim. Então, eles criaram o documento, um artigo, chamado de quê? Na verdade, ele não teve nem nome. Eles simplesmente pediram um sínodo, uma reunião eclesiástica com a liderança teológica de todos os países do mundo, Europa. Só que para isso, precisa ter o apoio de um governo, de um rei ou de um governo. E eles não tinham. Eles conseguiram, evidentemente, através do governo holandês. Só que, para que eles conseguissem isso, teve muita coisa envolvendo política, teve rei destituído, sobrinho assumindo o lugar, muita coisa aconteceu. A coisa não é tão simples como eu estou falando. Eu estou falando apenas o que nos interessa, amém? Os meios não importa, importa é o que aconteceu. Então, foi convocado um sínodo, numa cidade chamada Dort. Então, essa reunião e esses artigos foram conhecidos até hoje como o Sínodo de Dort, que é o dia em que os calvinistas deram uma resposta bíblica à doutrina arminiana sobre a salvação, que foi justamente essa que eu preguei para a igreja durante 4 ou 5 dias, 4 ou 5 domingos seguidos. Eu apresentei para vocês de uma forma sucinta, é sucinta, os 5 pontos, chamado de os 5 pontos do calvinismo, ou chamado, apelidado na época de tulip. O que é tulip? Tulip é tulipa em inglês, não proposital, porque dando resposta, eu vou até fazer um comparativo aqui, dando resposta à vontade livre, então eles criaram o quê? Um artigo chamado de depravação total, ou total depravação. Eu não vou me atrever a ler aqui o inglês. Amém? Não vou dar esse vexame aqui. Mas é total depravate. Falei bonito? Sei lá, pastor, também não sei. Eu não vou falar o inglês não, tá? Então, eles deram o nome de total depravação. No inglês, começa com total depravate. Começa o T. Respondendo à eleição condicional, eles criaram um artigo falando que a eleição ela é incondicional. É pela soberania de Deus. Não havia feito nem o bem, nem o mal, os irmãos, para que o propósito de Deus quanto à eleição fosse estabelecido. Então eles foram provar com a Bíblia que eles estavam errados. Sob a expiação ilimitada, que a salvação é para todos. Então eles provaram que a salvação ela é limitada. Jesus morreu pelo seu povo. Jesus morreu por sua igreja. Foi até o último estudo que eu trouxe aqui domingo. Foi por sua igreja que ele morreu. Ele não morreu por todo mundo. Dando resposta. Para a graça resistível, eles disseram, não, o chamado de Deus da graça é irresistível. Ninguém resiste à vontade de Deus. Ninguém resiste
ao chamado de Deus. E claro, dentro de tudo aquilo que eu preguei aqui, foram que eles levaram, claro, com muito mais ênfase bíblica. Eles estavam contradizendo a doutrina arminiana. E por último, quando eles ouviram dizer, eles estavam falando que uma pessoa salva pode perder a sua salvação, então eles responderam com a perseverança dos santos. Quem garante a entrada e a salvação é Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Dentro de tudo também que eu preguei e ensinei e mostrei. Então, o Sínodo de Dort não foi um documento criado aleatoriamente para provar sobre a salvação, porque João Calvino já falava disso de um modo diferente. Não existia esse negócio de depravação total, graça irresistível. Esses termos não existia. Existia, era o ensino mostrando que Deus é soberano em tudo. Mas neste momento da história, eles tiveram que criar um documento para poder dizer o que eles estão pregando é heresia. Isso está errado. Isso não é doutrina bíblica. O que aconteceu, da mesma forma, muitos teólogos acreditaram na teologia da tulipe, do calvinismo, e outros já estavam com o coração todo formado e tomado com a doutrina arminiana. Então criou-se ali duas separações na época, no mundo. Uma, na verdade, três. Havia a teologia luterana, Lutero estava lá quietinho na dele, amém? Na verdade, já tinha até morrido, mas os seus discípulos, quietinho. A luterana, havia a calvinista, e surgiu, ao longo da história, a doutrina arminiana, contradizendo a doutrina reformada do calvinismo. Até aqui é o que aconteceu na história em relação à doutrina, dentro daquilo que realmente era o impacto doutrinário da época. Havia outras heresias e seitas? Claro que havia. Essas nem são mencionadas, mas o que causava impacto mesmo era o luterana, o calvinismo e a doutrina arminiana. Está dando para entender, sim ou não? Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Vai ter que esperar um pouquinho. O importante é você entender como que chegou essas doutrinas. Foi desta forma. Evidentemente, eu vou falar mais uma vez, muita coisa aconteceu para que isso acontecesse. Nós só estamos lá no topo do iceberg. Embaixo tem várias coisas de política e eclesiástica que aconteceram. Mas, no mundo antigo, essas três doutrinas, elas dominavam a Europa. Após isso, como eu disse que a Bíblia ela foi espalhada para o mundo todo, também na Holanda surgiram teólogos. Na Holanda não. Também na Inglaterra surgiram teólogos. E a Igreja Católica era a igreja dominante em termos de religião no mundo. Ainda que houvesse os protestantes que foram levantados através de Zwingli, João Calvino e seus discípulos, e depois os arminianos, né, com os seus teólogos, ainda assim a Igreja Católica era a igreja, a religião predominante no mundo. E não deixou de ser até hoje. É a religião predominante no mundo. E na Inglaterra, a Igreja Católica também dominava em termos de doutrina. Claro, tudo tem o apoio dos seus governantes. Houve um período em que o rei da Inglaterra, se não falo a memória, Henrique VIII, ele queria tirar a Igreja Católica como a igreja oficial do país. E queria introduzir a Igreja Protestante. O que aconteceu? Mas não queria fazer isso porque ele queria Deus, queria uma vida cristã. Ele queria se livrar dos impostos de dízimo que o governo pagava 10% para Roma. Era obrigação. Então, não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com dinheiro. Então, ele começou esse processo de tirar a Igreja Católica da Inglaterra e estabelecer uma igreja protestante. Então, ele criou a igreja chamada de Igreja Anglicana. E essa igreja passou a ser uma igreja protestante. Mas com a morte dele, a sua sucessora, não foi nenhum sucessor, a sua sucessora não queria protestante na Inglaterra de jeito nenhum. Então tentou voltar à Igreja Católica
para dentro da igreja anglicana. Só que nesse período, outros homens piedosos também se levantaram, apareceram. Você os conhece como puritanos, mas não eram conhecidos ainda com este nome. Eles pertenciam à igreja anglicana. E o Estado, o governo, tinha interferência no meio da igreja. Então, o que eles fizeram? Nós não queremos que o Estado interfira na igreja. Falando agora de uma igreja protestante, de uma igreja reformada, de uma igreja que cria na doutrina de João Calvino. Eles não queriam que o governo se metesse na igreja. Nesse momento, então, aconteceu o quê? Um movimento inglês chamado de movimento separatista. Ou seja, queremos separar o Estado da igreja. Cada um no seu quadrado. É o que eles queriam. E esses homens passaram então a ver que a igreja anglicana ela estava se tornando cada vez mais católica e não mais uma igreja protestante. E eles começaram então esse movimento chamado separatista. Eles passaram a ter uma vida tão devota a Deus, eles queriam aplicar as escrituras igual Zwingli ensinou, igual João Calvino ensinou, igual qualquer igreja reformada ensina, aplicar a Bíblia à nossa vida cotidiana. Só que nesse momento eles foram muito radicais nessa mudança. A primeira coisa que eles mudaram foi a sua forma de se vestir. Começaram a vestir diferente. Deve ter algum motivo. Eu ainda não li essa parte da história do porquê as vestimentas. Se teve algo específico. Talvez para poder demonstrar quem era ou quem não era uma pessoa que tem a sua vida devota a Deus, voltada para Deus. Então, de uma forma pejorativa, em tom de gozação, as pessoas, então, principalmente os religiosos, começaram a vê-los vestidos diferente, educando seus filhos de forma diferente, agindo de uma forma completamente oposta a tudo que eles tinham conhecimento, porque eles conheciam só a doutrina do catolicismo. Então começaram a apelidá-los. Aos puros aí, ó, aos puritanos. Tipo assim, só eles que são puros, viu? Mas em tom de gozação, pejorativo. A questão é que este apelido de gozação, pejorativo, pegou. E eles ficaram então conhecidos como puritanos. Então, não foi um nome que eles escolheram, olha, a partir de hoje nós somos puritanos. Não. Começaram a gozação com eles e o apelido pegou. Como é qualquer infeliz apelido que as pessoas colocam hoje em dia. Eu odeio, eu detesto o apelido. Não gosto de chamar ninguém por apelido. Com muita rara exceção, a pessoa pede para chamar com apelido, mas contra a minha vontade. Não gosto, nunca gostei. Em um ambiente particular ali junto, em tom de brincadeira, tudo bem. Mas na frente dos outros, não é comigo. Não gosto de fazer isso. Porque tudo que você fala pega. A pessoa pode gostar, pode não gostar. Então é melhor você saber qual que é o seu nome. Meu nome é Bernabé. Ah, meu filho, então é Bernabé. Ué, não, mas não chama, não, me chama de Bé. Não, é Bernabé. Vai no cartório e troca. Então tem gente que prefere o apelido por causa do nome. Então, os puritanos surgiram assim, em meio a um movimento separatista para tornar a igreja anglicana uma igreja protestante separada do Estado. Agora eu vou pular mais um pouquinho para terminar a história. Lembrando que tudo tem uma história, irmãos. Tudo tem uma história. Ao longo dessa história, então, dos puritanos, os seus filhos, vendo que a igreja anglicana estava se tornando mais católica do que protestante, então muitos saíram. E, obviamente, foram abrindo outros ministérios, congregações, pregando a palavra pura de Deus. Em um determinado momento, eram filhos, eram puritanos e ou filhos de puritanos. Então, nesse espalhar de teólogos, de pessoas, nesta época, porque há uma coisa que eu quero aqui enfatizar, e um momento muito importante, principalmente no calvinismo, enquanto João Calvino ainda estava vivo, foi uma perseguição muito grande que os cristãos tiveram, os cristãos reformados tiveram. Muitos teólogos foram assassinados, muitos teólogos foram queimados, foram esfaqueados,
outros não se sabe o nome, líderes da teologia da época foram mortos. E isso está escrito num dos livros mais longos até então conhecido, que é um livro que João Calvino escreveu chamado As Institutas. São quase 3.000 páginas. Nas 1.000 que eu já li, eu vi essa história lá. Ele começa enviando uma carta para o rei, mas a forma coloquial, como é falado ali, é impressionante. O respeito, pedindo o rei para poder entender o que estava acontecendo, porque a Igreja Católica estava simplesmente matando qualquer um que falasse de uma doutrina contrária ao que ela pregava. Isso é história. Então isso está registrado num livro de quase 3.000 páginas chamado As Institutas de João Calvino. Ele demorou, eu não vou falar com precisão, mas eu acho que foram 20 e poucos anos para escrever. São 3 volumes. Então eu estou lendo esse livro e eu li essa história lá e fiquei assim, abismado. Tudo bem que lá nos apóstolos nós já vimos os mártires sendo mortos. Mas quando você vê isso um pouco mais próximo do nosso tempo, né? Embora seja 500 anos, mas é um pouco mais próximo do nosso tempo, você fica ainda assustado com isso. Então isso aconteceu. Falando então, para eu terminar, quando esses puritanos se espalharam, reformados, calvinistas, então surgiu 3 congregações na época. Não são só as 3. Destaque aqui para as mais impactantes da época. Surgiu então a igreja presbiteriana, surgiu a igreja, eu pus o nome dela aqui, os congregacionais e surgiram os batistas. Eram os 3 da época, pelo menos os mais conhecidos. Os presbiterianos, o que era? Como estavam vindo de um lugar onde o Estado interferia na igreja, o que eles queriam? Nós queremos que só os presbíteros dirijam a igreja. Nem leigo, nem membro e nem político. Apenas os presbíteros. Então veio o nome de igreja presbiteriana, ou seja, dirigida por presbíteros. Ok. Os congregacionais, eu não vou falar sobre eles. Vou falar do outro lado, que são os batistas. Também são batistas vindo lá dos puritanos. Porém, quando eles se firmaram como batistas, eles aderiram à doutrina arminiana. Ao longo de 30 anos, dentro dos batistas, surgiu um grupo chamado de particulares. O que é esse grupo de teólogos? Eles olharam a doutrina e disseram, não, essa doutrina está errada. E conferiram com a doutrina de João Calvino, dos 5 pontos da graça, ou a tulipe, que aqueles discípulos apresentaram lá no sínodo de Dort. Quando eles foram conferir, eles viram que o que eles estavam crendo do arminianismo estava o quê? Errado. 30 anos depois, houve uma separação da Igreja Batista. Um grupo continuou fiel ao calvinismo, aí eles continuaram sendo chamados de reformados. E o outro grupo passou a ser chamado de arminianos. Separaram a Batista. Então, um batista ficou conhecido como Batista Geral. Por que geral? Porque cria, foi o apelido que foi dado, porque cria que a salvação de Deus era geral, era para todo mundo. Aí tomaram o nome de Batistas Geral, que creia que a salvação é para todo mundo. O outro grupo foi chamado de particular, que queriam dizer, eles são reformados, eles têm uma doutrina em particular, são reformados. Eles mantiveram convictos a João Calvino. Vamos voltar agora lá para o outro lado dos presbiterianos. Então, em uma reunião de teólogos, eles redigiram um documento chamado de Confissão de Fé, na cidade chamada Westminster. Nessa Confissão de Fé, eles escreveram 33 artigos, mostrando qual era a fé que eles iriam professar, os presbiterianos. Então, esse documento foi chamado Confissão de Fé de Westminster. Eu já o li todinho. Tudo certinho. Mas chegou num ponto ali, ou 2, que havia uma divergência de doutrina quanto à doutrina... Não é a doutrina da salvação, não.
Não tem a ver com os 5 pontos do calvinismo, não. Qual que é os 5 pontos do calvinismo? Aquele que eu expliquei aqui. Amém? A tulipe. Só para você poder entender. Quanto a isso, eles também criam. Eram também reformados. Criam na doutrina de João Calvino. Mas agora, na doutrina interna da igreja, que não tem a ver com confissão de fé, agora é doutrina de ensino dentro da congregação, eles tiveram uma diferença, uma divergência com os batistas. Sejam eles geral arminiano ou sejam eles reformados João Calvino. Está compreendendo? O que pegou ali? É que na confissão de Westminster, eles colocaram como confissão de fé que o batismo de criança era bíblico. É o que mais pegou para poder haver divergência. Batismo de criança e a forma como realizar batismo nas águas. Ou é por aspersão, ou é jogando água sobre a cabeça, igual a Igreja Católica faz. Quando ouviram isso, dizem, mas que doutrina é esta? E a Igreja Presbiteriana crê nisso até hoje. Em todas elas, em qualquer lugar do mundo, essa doutrina, essa confissão de fé, ela é a mesma até hoje. Tantos e tantos anos depois, centenas de anos depois, é a mesma. Tudo que eles vão falar em termos de doutrina interna, que não tem a ver com a doutrina da salvação interna, eles seguem rigorosamente a confissão de fé de Westminster. Ninguém inventa nada ali. A confissão de fé é esta. É o que nós cremos até hoje. A Igreja Presbiteriana, até onde eu sei, é a única que ainda segue a confissão de fé de Westminster. Não sei se é a única. Até onde eu sei nos meus estudos, é essa confissão de fé. Do outro lado, os batistas também reformados, não os gerais. Os gerais já abandonaram o calvinismo e aderiram ao arminianismo. Salvação para todo mundo, o homem que escolhe, pode perder a salvação, tudo aquilo contrário do que eu ensinei aqui para você. Só para alimentar sua mente o que eu estou falando. Agora eu estou falando do outro grupo batista, os conhecidos como reformados, os particulares. Eles também queriam uma confissão de fé. E eles já conheciam a confissão de fé de Westminster. Pegaram essa, já que nós vamos fazer uma confissão, vamos ler o que eles creem e vamos ver o que se fala lá. E começaram a ler. E concordaram com absolutamente tudo, exceto o batismo de criança e o batismo por aspersão. E diz, não, isso aqui está errado. Isso aqui nós não cremos, não há base bíblica para isso. Lembra de Zwingli e Lutero, com a ceia? Então o que acontece? Então você fica aí com a sua confissão de fé de Westminster e nós vamos ficar aqui com uma outra confissão que vamos criar. Só que eles pegaram como base o Westminster. Só excluíram ou trocaram a questão do batismo e a questão da ceia. No geral, é a mesma confissão. Exatamente a mesma. Então você pega uma igreja presbiteriana e uma igreja batista reformada, por isso que tem igreja batista que é só batista. Você pode acreditar que ela é arminiana. Porque se ela é reformada, ela vai colocar igreja batista reformada. Por quê? Porque eles querem se diferenciar dos outros que não são. Então no Brasil você vai encontrar isso. Tem igreja que é batista e é só batista. Batista é qualquer coisa. Mas ele não vai ter lá a noção, uma informação que é reformada. Quer dizer o quê? A mensagem, nós não cremos na doutrina calvinista. Nós não cremos na eleição e predestinação, não cremos em graça irresistível, nós cremos na doutrina dos arminianos. É assim. Estou ensinando você para você saber. Quando você lê uma igreja batista, se não tiver escrito reforma, a não ser que não tenha colocado na placa, mas nem toda batista é reformada. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Então o que aconteceu? Eles tiveram que fazer a sua confissão de fé. Então pegaram a doutrina de Westminster, o que estava correto dentro da teologia que eles entendiam, quando chegou no ponto de falar sobre o batismo de criança, o batismo e a forma de se batizar, eles simplesmente trocaram e, claro, acrescentaram outras confissões de fé para complementar ali a sua confissão. Essa confissão de fé foi conhecida como Confissão Batista de Londres de 1689. Ela foi criada em 87, mas tomou o nome de 89 porque foi o ano que ela foi publicada. E assim,
toda a igreja batista reformada, ela segue uma outra confissão de fé, que é a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Vou dar uma informação só para a sua noção no espaço em que eu estou falando aqui de confissão de fé. Primeiro, o que é uma confissão de fé? Confissão de fé é a mesma coisa que nós temos aqui na igreja, um estatuto. Nós temos o estatuto da igreja. O que é o estatuto da igreja? A norma, como o governo exigiu que nós falássemos como a igreja apacentar de Deus vai ser dirigida administrativamente. Não tem a ver com a área teológica, tem a ver com a área administrativa. Então, o estatuto que nós temos ali e que nós aqui aprovamos, eu não posso ir lá e fazer nada diferente dele. Podemos até mudar o estatuto, mas enquanto não houver uma mudança por alguma coisa que nós não entendemos ser bom, o estatuto é que rege a administração da igreja. Uma confissão de fé é um estatuto para dizer o quê? É nisso que nós, como igreja, acreditamos e confessamos. É um estatuto. É uma confissão de fé. Entende isso? Nada mais do que isso. Algo que já já tem quase 2 anos. O pastor Marcos está aqui, 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falo com ele, eu preciso fazer um documento mostrando para a igreja no que a apacentar de Deus acredita, não é? E eu estou prolongando isso já tem mais ou menos 1 ano e meio. Acabei não fazendo isso. Mas então, só para você saber o que é uma confissão de fé. É isto. Então eles criaram. Aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, uma igreja, eu vou falar dessa igreja, não tanto a igreja conhecida, mas o pastor dela é. É só para você saber quem tem uma confissão de fé assim. Qualquer igreja batista reformada tem. Ou qualquer outra igreja que não seja batista, mas tem uma confissão de fé batista. Tem isso como reformada. Porque se não for batista reformada, então é o Westminster. Então quer dizer o quê? Nós aqui acreditamos em batismo de criança. Nós aqui acreditamos que batismo é por aspersão e derramamento de água, e não por imersão. Cada um tem a sua crença em cima daquilo que busca. Eu li tanto um quanto o outro, e o outro não me convenceu de batismo de criança e não me convenceu para o batismo de aspersão. Eu examinei as escrituras, dentro do que eu tenho conhecimento, dentro do que eu li, eu disse, não, nisso eu não fui convencido. Então, continuo com a minha crença que batismo é imersão, mergulhar em água, e que batismo não há uma idade específica, mas quem quer se batizar tem que ter, no mínimo, um poder de decisão para poder se arrepender dos seus pecados. Criança não tem. Continuei com a minha. O lado que eu vi, que tinha a mesma fé que eu tenho, como pastor, é a Confissão Batista de Londres, de 1689, e não existe outra. Então, exceto na questão de batismo e que mesmo? E batismo de criança, a Igreja Presbiteriana e as demais igrejas reformadas se diferem apenas nisso. No mais, todas são reformadas, porque todas creem nos 5 pontos do calvinismo. Uma igreja, para ser reformada, ela tem que crer nos 5 pontos do calvinismo. Se ela não crê nos 5 pontos do calvinismo, ela é arminiana. Mesmo que o pastor e os membros nunca tenham ouvido falar disso. Lembra um tempo atrás que eu falei? Você pertence a um segmento. Esse segmento é, ou você é reformado, ou você é arminiano. Neste mundo, você não tem como ser meio termo. A não ser que você seja luterano, testemunho de Jeová, aí eu não estou falando de cristianismo, exceto luterano. Estou falando agora de igrejas reformadas protestantes. Ou a pessoa é arminiana, ou a pessoa ela é calvinista. Mas uma pessoa ou uma igreja, para ser reformada, ela tem que crer e professar os 5 pontos do calvinismo, a tulipa, em inglês falando. Pois que a tulipa se tornou o símbolo, porque quando eles foram ver o que formou as palavras, não propositalmente, formou a palavra tulipa, é um acróstico. O que é um acróstico? É igual IAD, significa Igreja Apacentar de Deus. Isso é um acróstico. A tulipe é um acróstico dos 5 pontos. Claro, em inglês, em português não tem conexo. Mas em português, mas em inglês, as primeiras letras formam a palavra tulipe. Então daí usou o termo tulipe.
Aonde você vê o termo tulip, significa que está falando de igreja reformada, igreja com princípios calvinistas. Mas eu gosto muito de uma informação que o pastor John Piper deu. Falou assim: eu não sou calvinista, mas se as pessoas vão dizer que eu sou, porque eu creio nos 5 pontos do calvinismo, que é a doutrina da graça, então eu sou calvinista. Eu tenho o meu pensamento. Eu não sou calvinista. Mas se por me achar como calvinista, porque eu creio nos 5 pontos da doutrina da graça, então eu sou. Porque eu creio em todos eles, de coração aberto e em paz. É a minha confissão de fé. A questão é que uma igreja não se torna reformada porque tem doutrina reformada. A igreja se torna reformada quando os seus membros são reformados. Quando eles voltam ao início da igreja. Quando eles voltam aos princípios que Deus estabeleceu para uma vida de igreja pessoal e de igreja no coletivo. É ali que uma igreja de fato é reformada. É o chamado confissão de fé reformada pessoal. Porque uma pessoa pode pertencer a uma igreja reformada e esta pessoa não ter sido reformada pela palavra. Lembra que Paulo falou? Se é que vocês não têm crido em vão. Então há pessoas que creem em vão. Elas creem porque gostam do movimento, porque gostam do estilo reformado, mas a vida dela não é reformada pela palavra. A palavra não muda ela. Ela não se converte, ela não nasce de novo. É a mesma pessoa velha de sempre. Então existe uma confissão geral de nós somos uma igreja reformada. E existe uma confissão pessoal. Eu sou um homem reformado, de confissão de fé reformada. Então quando alguém que tem conhecimento desses termos ouve, a pessoa já sabe. Não adianta vir falar com você sobre salvação para todo mundo, porque você não crê. Por isso que uma igreja, para ser reformada, não adianta ela ter uma doutrina reformada se ela não estiver pronta para ser reformada pela própria doutrina que ela diz acreditar. Não tem como ser reformada. Toda igreja reformada, ela preza apenas pelo que está nas Sagradas Escrituras. E dentro desse contexto, há áreas do nosso próprio ministério, falando de reforma, que para ser uma igreja reformada, precisa ser mudada. Primeiro, na forma de doutrina. Depois, na forma pessoal, em que cada um vai ser reformado pela própria doutrina que professa. Em outras palavras, o Ministério Apacentar de Deus é uma igreja reformada. Mas ainda não somos pessoas reformadas. A diferença é esta. E é para isso que esse ministério caminha. Para ser um ministério reformado, mas com convicção de mudança. E isso parte de cada um de nós aplicarmos o ensino da palavra à nossa própria vida. Então eu lanço esse fundamento para a igreja, ensinando. Ensinei para você a história, por que essa doutrina chegou ao mundo, chegou ao Brasil, chegou a nós. Tudo tem uma história. Nada acontece do nada. O neopentecostal, que é a doutrina da prosperidade, culto para a família, culto de cura, culto é para Deus. Todo culto é para a glória de Deus. É para adorar a Deus. Não é específico para uma área da minha vida. Coach. Isso não existe na Bíblia. Isso é desvio de doutrina. O que Deus está fazendo? Vou trazê-los de volta à sã doutrina. De volta ao original. Vou reformar vocês. Isso é uma obra do Espírito Santo e não de homens. Amém, igreja?